Mais uma vez, saudamos a todos os amigos e irmãos em Cristo da nossa querida Igreja do Barreiro e não só, e todos aqueles que normalmente nos acompanham em palavras cruzadas, lição da Escola Sabatina. É um prazer estar na presença dos irmãos e agradecemos a Deus por grandes e todas as oportunidades que Ele nos concede num momento conturbado da humanidade e, em particular, da Igreja a nível do mundo. E nós não fugimos da regra. Estamos aqui para falar para os irmãos, por alguns momentos, né, alguns minutos que nos concedem, sobre a lição número 12. O terceiro trimestre já vai quase no fim, estamos na penúltima lição, ou antepenúltima lição. E nesta lição estaremos a falar sobre uma mensagem que vale a pena partilhar. Os irmãos e as irmãs sabem que neste trimestre estamos a falar que aqueles que nascem da água e do Espírito acreditam e aceitam Jesus publicamente e por isso têm a missão de fazer amigos, já são amigos de Jesus e precisam de fazer outros amigos para Deus. E por isso, nessas palavras cruzadas de hoje, não estarei sozinho, tenho uma bela e aprazível companhia do nosso querido irmão Cláudio Durão, que com ele cruzaremos muitas palavras nesse pouco tempo para entendermos e vivermos o que Deus quer que saibamos e falemos sobre uma mensagem que vale a pena partilhar, até porque na lição número 11 aprendemos com muito enfoque um testemunho daquilo que cada um de nós passa, vive sobre Jesus Cristo. Depois de passar a mensagem na primeira pessoa de quem é Cristo em nossas vidas, hoje Deus quer que partilhemos essa mensagem, né? Tanto aquilo que a gente vive, partilhar também na primeira pessoa, porque vale a pena partilhar, não viver só conosco. Pois, e como disse bem o Beneneco sobre a lição número 12, é basicamente o que encontramos no livro de Apocalipse, não é? No seu capítulo 14, nos versículos 6 e 7, que nos vem falar exatamente da mensagem dos 3 anjos. E é sobre essas mensagens que o pastor Mark Feeling, que é o autor principal deste manual de estudos, nos vem falar. E essa mensagem que vale a pena partilhar fala-nos basicamente sobre a adoração que devemos prestar a Deus, não é? Por ser o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Exatamente. E sabemos nós que no fim dos tempos, essa questão da adoração fará toda a diferença na vida daqueles que têm a Jesus como seu Salvador pessoal. Então, é urgente e necessário que nós, como crentes cristãos da última fase da Igreja, estejamos preparados e prontos para vivermos essa mensagem e podermos partilhá-la com outras pessoas, tal como disse o Beneneco, porque já aqui na nossa introdução, se o Beneneco me permite, há 3 palavras-chave que nós gostaríamos de destacar daquilo que é a vida, não é? A morte e a ressurreição de Jesus. Com certeza. Essas 3 palavras foram a razão e o motivo que fizeram com que os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, tivessem vontade e coragem de partilhar essa mensagem com os demais. Pessoas estranhas, pessoas próximas da sua família, que puderam então ouvir das maravilhas que a palavra de Deus fez na vida deles e faz na nossa vida hoje. Exatamente. Então, é desta forma que nós devemos partilhar essa mensagem do Evangelho, essa mensagem de salvação para todo mundo. Bendito dizer que a mensagem de Jesus em João, através do livro do Apocalipse,
é a mensagem para os nossos dias, porque fazendo um link com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 1 até 13, dos versículos 1 até 13, aí encontramos uma passagem que Jesus diz: o reino de Deus será. Portanto, é a única parte dos evangelhos onde Jesus diz: o reino de Deus será. Em outras passagens, ele sempre diz: o reino de Deus é. O reino de Deus é comparado? Mas aqui em São Mateus 25, 1 até 13, logo no versículo 1, ele diz: o reino de Deus será. Então, se será, é para o nosso dia, porque é o tempo do fim. Ele diz: será comparado como a preparação das 10 virgens. Portanto, é preciso destacar que nós devemos partilhar, portanto, hábitos de viver com Cristo e ansiosos de que seja em breve. Devemos partilhar a mensagem com os outros de que Jesus vinha para nos libertar da penalidade e do poder do pecado, e virá para nos libertar da presença do pecado para sempre. E isso precisa ser passado para os outros. Mas antes, devemos testemunhar na primeira pessoa quem é Jesus na nossa vida. Exatamente. Por isso é que, socorrendo-nos a narrativa da própria missão, nós encontramos num dos últimos parágrafos o seguinte: o Apocalipse, ou seja, este livro que é uma revelação e não é um mistério como o mundo cristão e não só tenta prefigurar, não é? O livro é uma revelação do ministério de Jesus. O Apocalipse foi escrito especialmente para quê? Para preparar o mundo para a volta de Jesus. Exatamente. Para que as pessoas compreendam quem é esse Jesus, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará por mim e por você no futuro. Exatamente. Então, essa preparação que nós precisamos de alertar as pessoas, que nós precisamos de ter coragem de desmistificar tudo aquilo de errado que as pessoas têm na mente em relação ao livro de Apocalipse. Exatamente. Então, por isso é que aqui na parte final diz que juntos vamos descobrir de novo o apelo de Jesus à sua igreja dos últimos dias. Para quê? Para partilhar essa mensagem do tempo do fim. Essa descoberta que nós precisamos de ter, de reavaliar, porque é assim, ninguém dá o que não tem. Exatamente. Porque eu, se quiser ser um bom professor, um bom monitor, eu preciso de estudar, preciso de investigar para que as pessoas compreendam que, de facto, eu estou nutrido, estou munido de informação suficiente para administrar as minhas aulas, para administrar a lição, porque só assim é que as pessoas vão ter confiança naquilo que nós estamos a dizer. Exatamente. E só para acrescentar também, irmão Durão, é que nós temos a verdade, estudamos a verdade, mas Deus fica várias vezes triste conosco, porque temos a verdade apenas como informação, mas não como uma verdade que nos transforma. Nós já somos as pessoas, ou somos o povo, que estamos apercebidos que Jesus voltará. Ou seja, nós já sabemos. E, às vezes, quando há um apelo de um pregador, quem é que quer se preparar para a volta de Jesus? Nós levantamos a coisa. Normalmente, as pessoas levantam, eu quero me preparar. Nós não podemos nutrir esse sentimento ou essa vontade de eu quero me preparar, eu vou me preparar. Eu devo estar preparado, porque eu já estou apercebido que Jesus vai voltar. Jesus até não vai voltar, ele está a voltar. Por isso é que Pedro, transformado, ele disse: tudo que nós estamos a vos dizer, eu pessoalmente fui um dos que, com João e Tiago, tive muito próximo, mais de 3 anos e meio, com o nosso mestre, com o nosso Salvador, aquele que já esteve aqui, morreu por nós, agora intercede por nós e espera que cada um de nós viva os seus ensinos. Eu estou a vos falar com propriedade. A verdade que eu estou a vos passar é presente. Eu tenho autoridade de passar sem rodeio, até posso falar de olhos fechados, a sonhar, a dormir, que Jesus esteve conosco. Ele voltará, não duvidem, irmão.
Pois, porque pegando essa deixa do Beneneco sobre Pedro e a verdade presente para o seu tempo, nós hoje também vivemos uma verdade presente. É certo que ela não é a mesma nas várias épocas da nossa igreja ou da igreja cristã em si. Por exemplo, para Noé e os seus descendentes, a verdade presente era o quê? Que Deus havia de destruir o mundo com o quê? Com um dilúvio. As pessoas não creram, não aceitaram, rejeitaram a mensagem de salvação que Noé, durante 120 anos, pregou. José teve uma verdade presente para o seu tempo, que as pessoas também não perceberam. Os profetas tiveram uma verdade presente. João Batista apresentou uma verdade presente, que era do arrependimento. As pessoas não aceitaram. E é para ver que a maior parte das pessoas que não aceitaram eram judeus, ou seja, faziam parte daquele grupo separado que Deus tinha ou teve um projeto, um plano especial com eles, que era influenciar o mundo habitado, não é? Com a mensagem da salvação, com a mensagem do Evangelho. Mas nós somos teimosos, nós somos difíceis. E a verdade presente do nosso tempo é o quê? É o que nós estamos a estudar hoje. Apocalipse, capítulo 14, nos seus versículos 6 e 7, que são para nós a mensagem dos 3 anjos, que se resume na adoração. Nós não sabemos exatamente quando entraremos numa crise de adoração. Ou adoramos a Deus, o Criador dos céus, da terra, das fontes das águas, ou então vamos adorar a um homem, não é? A uma imagem que nós bem conhecemos. Ok. Antes do intervalo, gostaríamos de dizer que o foco do Apocalipse no tempo do fim é viver arrependido, viver com os pecados todos eles confessados. Por quê? Porque a morte está muito mais próxima do que a própria segunda vinda de Jesus em poder e grande glória. Ou seja, nós vivemos um dia de cada vez. E o ser humano, até porque também isso faz parte da vida e aquilo que Deus nos coloca no coração, faz sempre planos para muito para além. Jesus voltará assim, mas eu ainda vou fazer isso. Jesus voltará assim, mas eu ainda vou me casar, eu ainda vou estudar, eu vou fazer aquilo. Não está errado fazer planos, mas nós devemos fazer planos para a cada dia. Por isso, o foco do Apocalipse é porque nós somos o povo do tempo do fim. Já não haverá a 8ª igreja. Então, estamos a viver a 7ª igreja. E os apelos nos evangelhos sobre a segunda vinda de Cristo se ligam com o Apocalipse, porque é ali, como disse bem o irmão Durão, onde o apóstolo João, o apóstolo amado, foca aquilo que lhe foi mostrado por Jesus, de que a volta dele é breve. E as pessoas se perguntam assim, mas breve como? Se isso foi escrito há mais de 2000 anos. É breve, irmão. É breve. E a morte está muito mais... Por isso é que devemos ter muito cuidado em viver preparado. Portanto, ou estamos preparados, ou não estamos preparados. E a morte bate a nossa porta. E depois, quando a gente fecha os olhos, o nosso assunto já está encerrado, já está resolvido. Por isso é que o fogo do Apocalipse é mesmo para esse tempo. O tempo do fim é esse que nós estamos a viver. É verdade, Dona Neto. E antes de introduzirmos aqui a música que faz a separação entre uma e outra parte do nosso programa, gostaria só de dizer, como já tinhas dito e bem, que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas misérias e, acima de tudo, a nossa vontade ou desejo de sermos fiéis a esse Deus, mas da impossibilidade do ser humano conseguir por si só ou por si mesmo esta fidelidade a Deus. Por isso é que Jesus morreu em nosso favor, sendo ele inocente, sendo ele sem pecado,
para que, por seu intermédio, por intermédio do seu sacrifício, nós pudéssemos então fazer parte desta grande família, que é chamada a família de Deus. Por isso é que o autor diz que Jesus, com a sua morte, veio libertar os seus filhos deste pesadelo do pecado e levá-los para a glória. Por isso é que o grande conflito, meus amigos e as amigas que nos ouvem, o grande conflito entre o bem e o mal vai terminar um dia. O grande conflito não vai durar para todo sempre. Vai chegar um tempo, no tempo de Deus, que Ele vai pôr fim a todo esse estado de coisas. As doenças, as mortes, as intrigas, as separações vão parar, vão cessar. A vida não vai continuar assim, como um vírus que hoje anda por aí, de uma forma invisível, que nem os cientistas, nem os médicos, nem os mais dotados em termos de laboratórios a nível do mundo conseguem descobrir. Não, isso um dia vai cessar, isso um dia vai acabar. E quem vai pôr termo a isso é a pessoa maravilhosa de Jesus. Por isso, a terra terá sido feita nova e os redimidos viverão com seu Salvador para sempre. Não por um dia, mas para sempre. Ali não haverá mais separações. Não diremos mais adeus, não vamos mais aos cemitérios sepultar os nossos entes queridos. Não, nós viveremos para sempre. Mas para isso, nós precisamos fazer a vontade de Deus hoje. Enquanto temos vida, enquanto temos a oportunidade de seguirmos ao lado de Jesus. Agora sim, e se o Dona Neco me permite, eu gostaria de introduzir o tema, o grande amor, não é? Até porque estamos a falar do grande amor de Deus, o grande amor do nosso querido amigo e irmão Henrique Peixoto. Esta música é uma gentileza do programa Sexta Noite da Igreja de Avinhos. Então, boa escuta e a vossa atenção. Jesus, sempre o teu grande amor, sem ele eu não consigo vencer o mal. Guia-me, pois, sempre pelo teu caminho, pois eu sei, irei aprender sentido. A natureza mostrou o Criador, o seu cuidado demonstrou e dia a dia nos dirige sempre para nos salvar. Dá-me Jesus.
consigo vencer o mal. Guia-me, pois, sempre pelo teu caminho, pois eu sei, irei aprender a amar em ti Muito bem, estamos de volta e depois deste momento musical com uma grande suavidade que nos faz lembrar dos momentos em que estaremos na pátria celestial ouvindo o louvor dos anjos ao redor do trono do nosso Deus. Voltando para o tema principal que nós estamos a estudar aqui na lição 12, sobre o Apocalipse 14. Nós, na parte da terça-feira, encontramos que a mensagem de Apocalipse para o tempo do fim, não é? É crucial para a humanidade. É a última mensagem da parte de Deus para a humanidade caída. Ou seja, não haverá mais uma outra oportunidade para os seres humanos viventes neste planeta, nesta nossa galáxia, que nós chamamos de Via Láctea. Não existirá mais. Por isto, é uma oportunidade derradeira que nós, como seres humanos, temos de aceitar a mensagem de Deus para a nossa vida, para a vida das nossas famílias, para a vida dos nossos amigos. Porque o Benedito vai já comentar. Eu gostaria só de introduzir aqui um assunto que está já na parte final da lição de terça-feira, e é o seguinte. Eu vou ler só a primeira parte e vai ser o motivo do meu comentário nesta lição. Diz que, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias. Um atalaia ou uma atalaia é uma sentinela, é uma vigia. E o que é que faz uma atalaia ou um atalaia? Atalaia significa sentinela ou vigia, como eu já disse. Deus chamou Ezequiel de atalaia ou sentinela do povo de Israel. Isto porque, no sentido, ou seja, mas no sentido espiritual, a atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam de deixar o pecado e obedecer a Deus. Então, eu, o Beneneco, e os irmãos e as irmãs que nos ouvem precisam de alertar o mundo que o fim está breve, que Jesus vem com uma hoste de anjos celestiais para julgar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Então, é necessário que nós, enquanto temos vida, obedeçamos a voz de Deus, obedeçamos a voz do Espírito Santo. É essa questão que eu gostaria de partilhar convosco. Somos atalaia e, como atalaias, temos uma mensagem de advertência a este mundo que se encontra mergulhado nas trevas do pecado. Nós precisamos de salvar essa humanidade, mas nunca conseguiremos salvar a humanidade se nós próprios não estivermos salvos. Sim, disse muito bem que nenhum não salvo conseguirá salvar outra pessoa. Ou seja, ninguém dá o que não tem, será utópico. E essa mensagem do Apocalipse por tempo do fim encontra o seu epicentro, ou seja, o seu núcleo, podemos assim dizer, no capítulo 14. É no capítulo 14 onde encontramos as três mensagens urgentes. E eu aqui vou dizer, mesmo nós que, se calhar, já temos 20 anos de adventismo, 15, 10, 8, 30, o que for, por nos deixarmos a jeito do mal, somos induzidos a questionar por que é urgente, se as coisas parecem que se mantêm como sempre estiveram. É urgente. Essa é a mensagem para o tempo do fim. Jesus disse que, através de João em Apocalipse 14, que haverá uma ceifa onde o grão maduro
vai para a vida eterna, portanto, vai para o lugar preparado e é para nunca mais apodrecer, nunca mais ter doença, nunca mais viver em justiça. Mas as uvas maduras, perdão, as uvas maduras, essas vão para a destruição, porque imagine, uma uva que já está madura, essa deve ou é consumida, se ficar mais tempo, depois deteriora-se. E se é consumida, já não tem valor. Mas o grão maduro tem resistência, fica muito tempo, e por isso é que Jesus faz essa comparação. Quem faz parte do grão maduro, esse estará para sempre num lugar separado, seco e protegido de todo o mal. Aqui vamos a falar de toda a injustiça. Mas quem estiver no grupo das uvas maduras, esse será destruído. E não é isso que Deus quer. Deus quer, por Jesus, desfazer a injustiça que o ser humano vai passando de tempo em tempo, mas dessa fase do tempo do fim, que vai aumentando, é assustador como a gente vive. Há muita injustiça, é assim mesmo que eu vou dizer, com toda a propriedade, há muita injustiça. Deus quer pôr o fim nisso, e por isso é que ele diz, e o Senhor Dorão disse muito bem, nós somos a luz do mundo, nós somos os atalaias, não devemos viver escondidos, não devemos ficar debaixo da mesa, a luz tem que ficar em cima da mesa, onde todo mundo vê, e somos chamados para proclamar essa mensagem. É urgente, não vamos vir aqui com a história de que se escreveram 2000 anos, desde que Jesus foi ao céu, já se passaram mais de 2000 anos. É urgente, irmão, é urgente. O tempo de fim é mesmo esse. Por isso, já na quarta-feira, estamos já a terminar, entendendo mais plenamente a mensagem de Deus. Meus irmãos, vocês que nos ouvem e têm toda a paciência em nos seguir na nossa plataforma do YouTube, nós gostaríamos de dizer que, como crentes cristãos, nós precisamos de compreender plenamente as Escrituras, a mensagem que Deus quer nos transmitir. Para isso, nós precisamos de ter disponibilidade para orar, estudar a sua palavra e testemunharmos de tudo aquilo que Jesus nos transmite por intermédio da Santa Bíblia. Aqui, o autor diz que é um apelo vivermos para agradar a Deus e a colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. É um apelo, é uma atitude de obediência que nos leva a viver uma vida piedosa. Nós vivemos numa sociedade consumista, excessivamente secularizada, onde Deus normalmente não ocupa o primeiro lugar das nossas vidas. Mas a lição desta semana, especialmente no subtema de quarta-feira, nos faz um apelo ao nosso coração. E o coração está ligado à mente. Um apelo à nossa sensibilidade humana para que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Muitos problemas que nós vivemos hoje na vida é porque Deus não ocupa o primeiro lugar. Deus não é o centro do nosso viver. Por isso é que os problemas, quando vêm, nos afetam de tal maneira que muitas vezes não temos vontade de comer, não temos vontade de ir à igreja, não temos vontade para nada ou para quase nada nessa vida. Por isso, o apelo de Deus é um apelo fervoroso a temer ou a reverenciar Deus em tudo o que fazemos, respeitar as suas ordens e obedecer a sua lei à luz do juízo realizado por Deus. Porque temer a Deus tem a ver com a maneira como pensamos. Exatamente, é dizer que, entendendo mais plenamente a mensagem de Deus, tem muito a ver com o autor foca aquilo que tem a ver com o nosso pensamento. Às vezes, somos bons numa coisa, mas somos maus noutra. Ou seja, às vezes somos bons dizimistas, mas gostamos de um bom copo. Ou não somos bons dizimistas, nem ofertantes,
mas lemos a Bíblia, mas Deus não nos pede para ler, pede para estudar a Bíblia. Às vezes, quer dizer, na vida cristã, ou somos bons numa coisa e não somos bons noutra. E para Deus, 99,9% salvo é 100% perdido. Por isso é que não vale a pena excluir qualquer verdade dele para a nossa salvação. Tudo que está revelado, de Gênesis a Apocalipse, e o contrário também verdadeiro de Apocalipse a Gênesis, é para nossa, tudo é para a nossa salvação. É suficiente para a nossa salvação. Deus quer que a nossa mente seja voltada para Ele. Devemos viver para Ele. Devemos ser bons, dizimistas, ofertantes, guardadores do sábado. Aqui fala-se mesmo de guarda do sábado, que, como disse bem o irmão Durão, que será a pedra de toque entre a falsa e a verdadeira adoração muito em breve. E as pessoas falam de Deus é bom no primeiro mandamento, se calar no segundo, se calar no terceiro, mas no quarto já não é isso é daquele tempo. Deus é bom para toda a sua lei. Deus deve ser bom em toda a sua plenitude. A nossa mente tem que estar voltada para aquilo que Ele fez. Qual é o amor que a gente quer provar mais de Deus sobre nós? Se Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Morreu da pior maneira, sem culpa. A vida que merece a Ele deu para nós, para que nós vivêssemos. Então, que amor é que a gente quer ter mais da prova de Deus sobre nós? Ele morreu sobre todas, quer dizer, para africanos, para europeus, morreu para toda a raça. E isso é suficiente para entendermos plenamente a mensagem de Deus que, por via do seu Filho, nós somos livres e viveremos para sempre com Ele. Mas para isso, devemos passar a nossa mente, devemos entregar a nossa mente, porque tudo começa na mente, a nossa mente para Deus. Em todas as facetas da vida, devemos entregar a nossa mente para Deus. Muito obrigado. Acabou por tocar já no último apelo de Deus. O nosso tempo já se foi e sabe que muitas vezes quando estamos a fazer lives o tempo voa e eu ia pedir ao Beneneco que fizesse um sumário, uma sinopse daquilo que são as suas palavras ou pensamentos finais antes de terminarmos esta linda lição, não é? Esta linda história sobre uma mensagem que vale a pena partilhar. Então, Beneneco. Sim, dizer que o tempo passa muito rápido e a Babilônia, o autor aqui nos leva para a Babilônia, faz uma comparação entre a Babilônia literal daquele tempo que veio com Nimrod, depois veio com Nabucodonosor, os netos, e, enfim, aquele grande e suntuoso império, injusto, isso não podemos deixar de realçar. Aquela Babilônia literal está a ser transportada pouco a pouco e no colo, com todo o cuidado, para os nossos tempos, mas nos nossos tempos não é aquela Babilônia do Médio Oriente, mas é uma Babilônia centrada em homens, numa falsa adoração. E é sobre essa Babilônia que Deus está nos pedir, através das 3 mensagens angélicas, que devem ser pregadas rapidamente, é que devemos fugir dos seus enganos, porque a Babilônia, hoje centrada em homens, em imagens, está a dizer que a Bíblia já não pode ser entendida literalmente. Há muitos assuntos da Bíblia que devem ser refeitos, a Bíblia deve ser reescrita, e tudo se compõe para que as pessoas se curvem e adorem o homem e não o Criador. Então, é sobre esses enganos da Babilônia mística, da Babilônia figurada, que Deus está dizendo: fujam dela, povo meu, porque a destruição é iminente. Portanto, isso começa no Apocalipse 14 e vai para o Apocalipse 18. Todos os enganos de Babilônia mística ou figurativa estão arquitetadas, está tudo planificado para que as pessoas depois fiquem num beco, mas não digo sem saída, porque a saída é Deus, para decidirem se vão mesmo com a mãe das meretrizes ou se vão com a verdade revelada em Apocalipse e em toda a Bíblia, através dos profetas, aqueles que Deus
escolheu a dedo e passaram toda a mensagem, toda a verdade para o nosso tempo e para a nossa vida e para a nossa salvação. Ok, muito obrigado, Beneneco, pela sua disponibilidade e por aceitar o nosso convite em fazer parte deste maravilhoso programa que são as Palavras Cruzadas. Cruzamos aqui muitas palavras e, oxalá, você que nos ouve, não importa se está em Portugal ou em algum outro ponto desta Europa, ou mesmo em África, na América, muito obrigado pela sua companhia e que não se esqueça, o importante é que você e eu possamos nos unir naquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que as mensagens que aqui foram proferidas, oxalá tenham sido do vosso inteiro agrado e que vos tenha ajudado em algum sentido ou em certa medida nas vossas dúvidas, nas vossas inquietações. Que o nome de Deus seja grandemente louvado por esta iniciativa que temos de partilhar a sua mensagem por intermédio das redes sociais. Amém. Que Deus nos possa abençoar grandemente. São os nossos votos sinceros para si, para a sua família e por todos aqueles que nos ouvem. Obrigado e voltaremos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Amém.